Um trabalhão. Pronto, já iniciamos a gravação, então, da nossa sessão de pesquisa orientada hoje. Gostaria de dar bom dia e boas-vindas a todos os presentes. Eu vou compartilhar a minha tela inicialmente para apresentar o nosso tema da pesquisa hoje, o nosso convidado. Então, temos como tema da pesquisa orientada do PPZ-SAT, do dia 16 de abril, sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso da explosão da fábrica clandestina de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, questões de direitos humanos e saúde do trabalhador. Para discutir conosco esse tema, nós temos a presença do professor Carlos Eduardo Soares de Freitas, ele é graduado em Direito pela UFBA, realizou seu mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília, pós-doutorado no programa de pós-graduação da Faculdade Nacional de Direito, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular da Universidade do Estado da Bahia e da UFBA, com pesquisas nos temas de precarização nas relações de trabalho, sindicalismo, saúde do trabalhador, trabalho docente e direitos trabalhistas e previdenciários. Então, eu passo a palavra ao nosso convidado. Um instante, que eu vou tirar o compartilhamento. Obrigado, professora Ana. E passo a palavra. Bom dia. Bom dia a todos e todos. Só uma correção, eu não sou professor titular da UFBA, sou professor titular da UNEB, da UFBA eu sou professor adjunto. Bom dia a todas e todos, é um prazer contribuir com o programa, com essa uma participação aqui, né, na pesquisa orientada. Acho que é uma oportunidade interessante para a gente trazer pesquisas e questões novas, polêmicas. E aí, o que eu posso contribuir no momento é essa discussão que é uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi divulgada em meados do segundo semestre de 2020, e que trata da apreciação pela Corte Interamericana de um fato que aconteceu em 11 de dezembro de 1998. E aí, com a sentença, esse fato que aconteceu, essa tragédia que aconteceu e que estava esquecida, de certa forma, ela voltou à cena com alguns ingredientes interessantes, né? E uma diversidade de... eu vou já colocando aqui a apresentação, e uma diversidade de temas, né? Uma possibilidade de diálogos com vários outros temas, né? Não é só uma questão do direito, é uma questão que envolve muitas outras áreas. Vocês estão vendo já o slide? Sim. Pronto. Eu não estou vendo ninguém, tá? Então, se vocês quiserem interromper, vai ser pela voz mesmo, que eu não estou vendo ninguém, não estou conseguindo ler não. Tá bom? Então, e uma das possibilidades que eu acho que foi pouco explorada pela Corte Interamericana foi essa relação com a saúde dos trabalhadores, saúde do trabalhador em geral, né? Foi explorada, mas eu acho que poderia ter sido mais. Mas a sentença tem uma riqueza muito grande, porque traz
o reconhecimento de dois fatores essenciais para a contemporaneidade, né? O reconhecimento de que a vulnerabilidade e a pobreza, elas devem ser observadas na defesa dos direitos humanos. Então, eu trago aqui, né, a saúde do trabalhador e questões e direitos humanos, questões para debates. Então, o que eu trago aqui mais é um desafio para o programa. Mais especificamente, é um desafio para o corpo discente, né? Mas também uma provocação para o corpo docente. E aí são essas duas perguntas. Qual a necessidade de discutir sobre direitos humanos? Esse assunto não é só retórico? Já não é suficientemente discutido? Por que estudar direitos humanos se minha pesquisa versa sobre saúde do trabalhador? Então, são questões explicitamente provocativas, né? Para quem não conhece, o que aconteceu em 1998, em 11 de dezembro de 1998, chama a atenção que foi um dia depois do dia 10 de dezembro, que além de ser o aniversário do meu querido pai, ele é também o dia dos direitos humanos, que se comemora os direitos humanos. Então, foi quase no dia em que se comemora os direitos humanos, no dia seguinte. E aí eu coloco uns trechos que estão na sentença, só para vocês terem ideia do que aconteceu. Vamos lá. O caso se relaciona, esse texto não é meu, esse texto é da sentença. O caso se relaciona à explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, ocorrida em 11 de dezembro de 1998, em que 64 pessoas morreram e 6 sobreviveram, entre elas 22 crianças. Em 3 de dezembro de 2001, a Justiça Global, o Movimento 11 de Dezembro, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção de Salvador, o Fórum de Direitos Humanos de Santo Antônio de Jesus, Bahia, Ailton José dos Santos, Iulo Oiticica Pereira e Nelson Portela Pellegrino apresentaram a petição inicial em representação das supostas vítimas. Representação para a Comissão de Direitos Humanos, certo? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o terceiro trecho que eu coloco aqui tem uma expressão em latim, alguns aqui conhecem, sabem o que significa, que a tradução literal é Amigos da Justiça, que são entidades que se incorporaram no processo que correu na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que ingressaram porque tinham o que dizer, tinham o que contribuir. Então, a expressão é amicus curiae. Então, por que essas entidades entraram? Né? Para colocar mais elementos, para colocar mais argumentos, para indicar fatos, basicamente isso. Né? E o que está por trás é a solidariedade das pessoas que compõem essas entidades. Eu não vou ler todas, mas vou aqui sublinhar entre parênteses, que eu não sei nem como é que sublinha isso, mas aqui, ó, o número 4, na quarta linha, a Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal da Bahia. Pois é, existe uma Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal da Bahia, que é um projeto feito por estudantes da Faculdade de Direito da UFBA, que deve ter 1 ano e meio por aí, e coordenado por uma professora, Tatiane Dias Gomes, e que a clínica ela já se escalou para isso. Eu queria, desde já, dizer o seguinte, que há grupos de pesquisa e programas de pós-graduação que ingressam como amicus curiae em algumas ações.
certo? Estou colocando aqui, não estou dando ideia, mas eu estou colocando aqui um dado que talvez vocês não conheçam. Então, eu organizei essa apresentação sobre a sentença a partir de alguns, digamos assim, sujeitos, né, que, que foram e são importantes nesse processo. Mas antes, só retomar, né, um pouco da sentença. A sentença traz um trecho inicial chamado contexto. Esse trecho eu pedi a leitura, né? Quem leu percebeu qual era o contexto mesmo. Né? E esse trecho chamado contexto é muito importante porque é uma parte da sentença que quase nunca nós encontramos em sentenças judiciais no Brasil. A Constituição Federal até determina, né, que toda decisão judicial e toda decisão administrativa deve ter justificativa. Bom, para uma decisão ter justificativa, é importante que haja uma descrição do contexto, uma descrição mínima do contexto que seja. E é muito difícil a gente encontrar uma decisão que tenha uma descrição satisfatória do contexto. Em geral, não tem. Porque, idealmente, todo povo deve saber ler e entender uma sentença judicial. Uma sentença judicial não deve ser um conhecimento restrito para os entendidos. Deve ser algo que todo povo deva conhecer, ler e entender. Né? Bom, pouco a pouco nós nos habituamos ao mundo dos entendidos, a aceitar essa situação, e aí nós não cobramos isso. No caso dessa sentença, a Corte Interamericana de Direitos Humanos fez uma sentença em que descreveu o contexto. E me parece que a descrição está bastante acessível. E é uma descrição muito rica, porque faz um raio-x do, como eu estou colocando aí, do contexto político, social, econômico e cultural da região de Santo Antônio de Jesus. Né? E fala da atividade do fabrico de fogos de artifício, né? A fábrica que explodiu, uma fábrica de fogos de artifício. E aí eu coloco o caso da fábrica clandestina de fogos de artifício. A gente vai tratar desse adjetivo clandestino já já. Então, eu não vou aqui colocar os dados do contexto, porque está no texto, né? Eu disponibilizei e tomaria aqui algum tempo. Mas, para quem não leu, eu informo o seguinte, que no contexto, há todo um estudo, como eu coloquei aqui, político, social, econômico, cultural, racial, geográfico do lugar. E destaca alguns fatores. Todas as mortes foram de pessoas negras. Não morreram homens adultos. As pessoas do sexo masculino que morreram foram adolescentes ou crianças. A região não oferecia nenhuma outra alternativa econômica e as pessoas eram empurradas para esse tipo de atividade. Esse tipo de atividade alimenta como nós sabemos, né, alimenta as festas juninas. Alimentam as festas juninas no sentido, não alimentam, mas produzem mercadorias para serem vendidas, tendo em vista as festas juninas.
Nenhuma das pessoas que morreram tinham carteira de trabalho assinada. A maioria absoluta das pessoas morreram no momento da explosão. Vou tratar mais de algumas coisas. Nesse sentido, eu acho fundamental, acho necessário o estudo sobre as vítimas, a empresa, a atividade, o papel do Estado e o papel dos movimentos sociais. E aí eu começo com as vítimas, né? Como eu falei, as vítimas, mulheres, adultas, adolescentes e crianças, todas negras. A sentença tem o cuidado de lembrar à sociedade que a região do Recôncavo é uma região em que pessoas descendentes de famílias escravizadas, descendentes de pessoas e famílias escravizadas, afrodescendentes, ocuparam o Recôncavo, né? O plantio da cana foi importante nisso, a existência de quilombos. Então, essa região do Recôncavo é uma região de predominância negra. E é uma região muito pobre. E aqui, a Corte Interamericana, só um parênteses, por que eu falo às vezes comissão e às vezes corte? É porque quem recebeu a representação, a queixa, foi a comissão. A comissão é maior do que a corte. A comissão recebeu, analisou, fez uma instrução, quer dizer, coletou provas, fez audiência pública e apurou se era caso de levar para a corte ou se era caso para ser arquivado. Depois, como foi avaliado que era para ser julgado, quem julga não é a comissão, quem julga é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da comissão, certo? Então, a Corte, ela pesou muito na decisão da Corte essa questão da pobreza e da vulnerabilidade das vítimas, né? A falta de alternativas econômicas. Quando eu falo vítimas, não se limitam às 64 pessoas mortas, né? Mas existe uma extensão de 100 pessoas familiares das vítimas. A Corte levou em consideração também a exploração de crianças. A jornada de trabalho que era imposta a essas pessoas era uma jornada excessiva e num local afastado, distante, num ambiente precário. Eu selecionei algumas fotos e vou mostrar para você. Não coloquei nenhuma foto e existe fotos na internet, né? Mas não coloquei fotos de pessoas queimadas. Há fotos de corpos, mas distante, preferi não colocar esse tipo de foto, né? Mas a ausência de qualquer tipo de proteção, né? Vejam, as pessoas estavam trabalhando num galpão afastado, numa área rural, distante de qualquer tipo de socorro possível imediato, certo? Inclusive, essa semana aconteceu numa cidade perto de Alagoinhas, eu não me lembro o nome da cidade, se alguém tiver aí pode falar, acho que é Crisópolis, o nome assim, em que uma loja que vende fogos de artifício explodiu, 2 morreram. E o repórter perguntou ao bombeiro, no dia seguinte, que ele estava fazendo um trabalho de rescaldo, perguntou ao bombeiro qual era a dificuldade. E o bombeiro falou, a primeira coisa que o bombeiro falou foi:
muito distante para chegar aqui. Então, como é que vai se trabalhar com pólvora, com explosivo, em um lugar cujo socorro é imediato, é inviável, né? Então, isso não foi considerado. Vejam que tudo leva a uma certa cultura de que nada disso era importante, porque as vítimas não eram importantes, né? A empresa, que empresa era essa? Era uma empresa familiar, né? Uma família de bem. A gente não está habituado a essa expressão, uma família de bem, todos brancos. E até hoje tem expressão no poder local, no poder de Santo Antônio de Jesus. Essa empresa era uma empresa legal. O nome da empresa era Vardo dos Fogos. Essa empresa era legal. Tanto era legal que conseguiu a autorização do Exército para a compra de explosivos, pólvora. Mas se era legal, por que chamar de fábrica clandestina? Como é que a gente pode analisar isso? Vejam, a empresa era legal, mas o ambiente em que a atividade era executada era totalmente fora de qualquer padrão legal. Então, nesse sentido, mesmo que a empresa tenha CNPJ, a atividade era uma atividade clandestina, né? A ausência total de registro dos trabalhadores, se valia da exploração da pobreza e tinha ganhos garantidos com o mercado junino. E aí cabe até uma reflexão se esse tipo de atividade tem sentido em continuar, né? Muita gente vai dizer, muita gente não sei, mas vai ter gente que vai dizer, mas isso é cultural, isso é da tradição. Aquela tal da história da guerra de espadas em Cruz das Almas, que quem é da Bahia conhece muito bem, quem é da região conhece, às vezes gosta, às vezes participa, né? Eu já fui uma certa vez para Cruz das Almas, vi a guerra de espadas da janela da pousada que eu estava e eu não botei o pé na rua, que eu vi que aquilo ali era muito próximo de guerra. E as pessoas se queimavam e colocavam como, eu vi isso, né, como um orgulho aqui, ó, um risco aqui no braço. Então, me parece que isso é mais uma cultura imposta pelo mercado, imposta por uma ideologia que não tem a ver com a tradição, né? Mas essa é uma discussão que é preciso fazer. Não é uma discussão irrelevante, é uma discussão importante que é preciso fazer, né? E também algo importante, né? A explosão aconteceu em 1998, mas as notícias é que as atividades do fabrico de fogos continuam e continuam de forma precária, tá certo? Então, as coisas deveriam mudar, mas aparentemente não mudaram. A atividade em si é uma indústria de explosivos que tem uma regulamentação própria. Então, a norma sobre isso, a norma sobre a quantidade que deve ser comercializada, que tipo de pólvora, os cuidados que devem ser tomados, há uma exigência de cuidados, de precaução, de prevenção. E aí a gente deve lembrar que não é só a regulamentação específica que deve ser observada, mas deve ser observada toda a legislação ambiental, o código ambiental, tudo isso, né? E os princípios da precaução e da prevenção devem ser rigorosamente observados. No caso da indústria de explosivos, da regulamentação sobre comercialização de explosivos, quando eu fui estudar essa matéria, atualizar o estudo dessa matéria, eu vi que realmente no governo atual está havendo uma flexibilização
comercialização de explosivos, né? Confirmando o que todos nós já sabemos da ânsia de morte que tem o chefe do Poder Executivo. Bom, nessa atividade, volto a lembrar da ausência de registro dos trabalhadores, da exploração da pobreza, né, da questão cultural, da questão tradicional, de uma suposta tradição, como eu falei antes. E aí, há no discurso da exploração da atividade um estímulo que parte dos próprios agentes públicos para a continuidade da atividade, que é aquele discurso da imperatividade da economia e de seus benefícios. A atividade deve continuar porque gera emprego, gera renda. Vejam que emprego e renda que está gerando. Né? Tem gente que gosta de fazer cálculo de tudo. Se fizermos o cálculo do gasto público gerado pela explosão, pela tragédia, e se verificarmos o custo, o benefício, né, que a atividade supostamente gera, é possível que o benefício não tenha pago os prejuízos. Né? Então, essa ideia neoliberal de sempre fazer o cálculo custo-benefício, ela vai promovendo, desculpem, ela vai promovendo assim, a idealização de uma suposta salvação econômica. A economia deve funcionar, a atividade deve funcionar, como se a atividade econômica tivesse que atropelar tudo, e fosse sagrada. Bom, a gente tem visto a repetição desse tipo de discurso agora, né, durante a pandemia, mas isso aí você já sabe, não precisa a gente tomar o tempo da gente para tratar disso. E aí eu trato das omissões do Estado, eu lembro das omissões do Estado e dos agentes públicos. Esse foi o principal objeto de apreciação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não existiu fiscalização da atividade pelo Exército, porque o Exército não cabia só a autorização, que é no início, a autorização para comercializar, mas o Exército tinha que fiscalizar, não fiscalizava. E, salvo engano, a renovação da autorização venceria no ano seguinte, em 1999, quer dizer, durante um período imenso em que estava autorizado, a empresa Vardo dos Fogos nunca teve fiscalização da área que estavam os explosivos e da atividade, como estava sendo manejados os explosivos. Né? Então, o Exército nada fez. Fiscalização da área trabalhista inexistente. Vamos lembrar o seguinte, o ano de 1998, o que foi esse ano, do ponto de vista político? Bom, quem governava o Brasil era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Desde o início do seu governo, em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu a redução do custo do Brasil, a redução de gastos públicos, a necessidade de um Estado que estimulasse as empresas, que as empresas fossem mais competitivas, produtivas, do ponto de vista internacional, estimulou privatizações. Bom, toda essa ladainha neoliberal que a gente conhece. O que é que isso tem a ver com a explosão? Tem a ver que o governo Fernando Henrique desestimulou, através de redução de financiamento, as fiscalizações dos auditores do trabalho. Né? Não dava segurança. Vamos lembrar aqui que daqueles auditores fiscais do trabalho, e não só auditores, mas o motorista também que os levava, que foram assassinados em Unai, no interior de Minas Gerais, quando da época de uma denúncia de trabalho escravo, de exploração de trabalho escravizado.
Então, a inexistência de fiscalização da área trabalhista tem a ver com política, e tem a ver com a opção política, a opção da economia política da época, certo? Não houve também fiscalização sanitária, não houve fiscalização do ambiente de trabalho por parte do SUS, a quem cabe a fiscalização da saúde do trabalhador. Quer dizer, não houve fiscalização, quer dizer, nem visita de CESAT ou de Sereste, nada, não houve. Bom, ultrapassada a fase de Estado fiscalizador, tem aí a parte do Estado reparador, quer dizer, é o judiciário. É depois que a casa cai, ou que a bomba explode, né? Desculpem as expressões, mas depois que o problema acontece, que a fiscalização não ocorre, que o problema acontece, o judiciário tem que, se for procurado, ou se for obrigatória a sua participação, ele tem que agir com eficiência, né? Porque a justiça tem que ser rápida. O que é que aconteceu no caso? Ineficiência, demora e resultados insatisfatórios. Por isso que houve a representação, em 2001, daqueles setores, né, da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, do Movimento 11 de Dezembro, do Justiça Global, de vereadores locais, para a representação da Comissão Interamericana. Porque a Comissão Interamericana, ela só recebe a demanda se a justiça interna dos países não corresponderem, digamos, no tempo razoável. Bom, e aí eu concluo esse slide específico, que foi feito depois. Insuficiência e negligência. As atividades perigosas de exploração de pessoas vulneráveis continuaram. Não é? Quer dizer, ainda está havendo a omissão do Estado. Se na época de Fernando Henrique Cardoso havia um freio para que o Estado atuasse, hoje, com esse discurso canalha da austeridade, desculpem, gente, mas é porque austeridade tem que ser acompanhado por um adjetivo desse. Não dá para falar de austeridade, é como quem olha a paisagem, não dá. Né? Esse discurso canalha da austeridade fiscal reduziu todo tipo de financiamento para a área de fiscalização. Né? E, às vezes, quando a fiscalização acontece, os fiscais são punidos. Haja visto o que está acontecendo na questão ambiental. E aí, eu trato do sujeito que eu diria que é o sujeito principal de tudo isso. Se não fossem esses sujeitos, a gente não estaria aqui discutindo, conversando, né, tratando sobre isso nesta PO. Estaríamos falando de outra coisa, talvez mais importante. Né? Mas o que é que o movimento social tem a ver com isso? Essa tragédia tinha tudo para ser esquecida absolutamente. Eu estou falando absolutamente porque eu acho que ela foi relativamente esquecida. Né? Como muitas tragédias que acontecem aqui, o amianto, pouca gente fala sobre a tragédia que é o amianto, o benzeno é uma tragédia, a questão do óleo que o Sati tão bem acompanhou, daqui a pouco vai entrar no esquecimento, infelizmente, e muitas outras situações desse tipo. Né? O chumbo e o cádmio, que Fernando Carvalho tanto trabalhou, tão incessantemente, a professora Tavares, né? E isso a tendência é do esquecimento. Né? O drama das águas, que Moraes tanto
investe de conhecimento, de discussão política. Há, um, há uma onda conservadora para esquecimento das coisas. E os movimentos sociais, eles são fundamentais para isso. E quando aconteceu o desastre, houve o apoio, assessoria e denúncia dos militantes locais, de deputados da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Aí foram Piulo e Nelson, né? E o Lloyd Sick e Nelson Pellegrini. Eu devo dizer, gente, que eu fui procurado em 1992, por aí, pelos comerciários de Santo Antônio de Jesus, para ajudar a fundar o sindicato dos comerciários local. E eu fui o advogado que assessorou tudo, né, em nome da militância e da luta contra a desigualdade social. Não recebi dinheiro, porque eu não aceitaria receber mesmo, e que as pessoas não tinham, e o sindicato era necessário, e eu fiz estatuto, né? Dei toda a cobertura, aí o sindicato foi instalado. A liderança principal desse sindicato era Ailton. E Ailton, até hoje, é um dos principais militantes e que ajudou a criar a organização 11 de dezembro. Ele foi vereador lá em Santo Antônio de Jesus, um cara muito interessante, que vem da juventude católica, muito legal ele. Organizou o movimento das famílias. A entidade organizada chama-se 11 de dezembro. Então, houve mobilização social por reparações, houve ações judiciais, ações trabalhistas contra a empresa, ações contra a União e o Exército, e teve também, pela tragédia, a ação do Ministério Público, né, que aí o Ministério Público é obrigado a atuar para tentar condenar criminalmente as pessoas envolvidas, os responsáveis, né? E também houve uma mobilização com apoio internacional do campo dos direitos humanos. Então, entidades habituadas a tratar de questões no campo da Corte, na Comissão e da Corte Interamericana, passaram a atuar. E isso resultou nessa representação. Professora Ana, eu já passei o tempo, quanto tempo eu tenho? Não, estamos tranquilos. Eu estou fazendo um esforço imenso para falar rápido. Não, uns 15 minutos, 20, tranquilo, tá bom? Porque eu, para falar rápido, eu passo uns 5 dias depois para descansar. Quem me conhece sabe disso. Então, eu estou aqui tentando agilizar, né? Bom, agora vamos para a representação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que eu estou chamando de representação? Representação é o nome que é dado à petição, né? E aí, eu repeti aqui o slide. Repeti mesmo, né? E aí, na representação, houve antes de falar da representação, eu só vou mostrar aqui algumas fotos, tá? Aqui a primeira foto, eu peguei aqui do Jornal da Manhã, da Globo, né? Peguei ontem na internet. E a foto aqui do lado é uma foto recente, aí o menino fazendo bombinha, traque, e foi esse tipo de fogos que aquele barracão fazia, né? E vejam que o risco aumentou, porque agora ele está ali, ó, com 2 celulares, perto da pólvora. Aqui é o dia seguinte, né, ou os dias seguintes, o trabalho de rescaldo. Essa foto primeira parece que já tem mais tempo, se bem que não, tem uma ambulância ali em cima do lado direito. E aqui, essa outra foto, muita gente, muitos curiosos, conhecidos, né, familiares talvez, acompanhando. Vejam a situação que ficou o imóvel, né? Ele foi abaixo, literalmente. Aqui uma outra foto também da tragédia. Aqui já o corpo de bombeiros presente, né?
aqui do lado também ainda a fumaça, né? Esse eu chamei de os dramas no transporte e no recebimento dos corpos. Foi uma quantidade, gente, desculpem a foto dos corpos aí, mas não dá para ver muito bem. Ah, eu não gosto daquelas fotos que aparecem a pele. Enfim, a coisa foi tão dramática que os corpos eram transportados em qualquer tipo de imóvel, ou, desculpe, qualquer tipo de veículo, né? Foi um drama, foi uma coisa horrível, que nenhuma estrutura pública do local da cidade de Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade de porte médio, não estava, não tinha estrutura, né? Hoje a gente fala de colapso da saúde, e isso colapsou todos os serviços públicos. E aqui, o movimento social, né? Eu encontrei essa foto, essa primeira foto, esse homem, o Iulo Oiticic, que ele era deputado estadual na época, né? E abraçando aí o pessoal do movimento social, do movimento 11 de dezembro. Aqui, do lado, eu acho que essa primeira pessoa que está de costas aqui, acho que é Ailton, não estou vendo o rosto dele, mas me parece que sim. Dá para identificar ali Robinson Almeida, deputado, hoje deputado estadual. Não sei de quando é essa foto, né? Não é de agora, porque as pessoas estão sem máscara. Mas é a mobilização e tem uma bandeira da Bahia, não sei. Talvez já esteja aí no governo atual. Aqui é uma mobilização, né? A primeira foto do movimento. A outra foto, essa que tem os balões brancos, já tem gente de máscara, que mostra a atualidade do movimento, né? Que é pela reparação e pelo não esquecimento. Talvez, provavelmente, essa segunda foto seja comemorando a sentença, né? Da Corte Interamericana. Essas duas fotos aqui de crianças, que eu acho muito simbólica, né? Essa primeira foto, que é o futuro, né? É o futuro de não esquecimento. Aí tem a Justiça Global, que é uma ONG que atuou e atua na ação. E essa segunda foto aqui, as vítimas, também, os familiares das vítimas fazem uma manifestação lá em Santo Antônio de Jesus. Vejam que pessoas negras, pobres, né, na aparência, são os familiares. Né? Bom, agora vamos voltar aqui à sentença. O que a sentença da corte tratou no mérito? Aí eu copiei os capítulos da sentença. Né? Tratou dos direitos à vida, à integridade pessoal, o direito das crianças em relação às obrigações de respeito e garantia, e aí tem os artigos da Convenção Interamericana. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos foi a principal norma, e é a principal norma utilizada pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A propósito, existe um texto que dá suporte à Declaração de Direitos Humanos, que é um texto relativamente recente, tem algumas décadas, relativamente recente e tem sido cada vez mais discutido, que trata
uma espécie de estatuto dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, né? E esse tipo de norma, ela busca dar concretude aos direitos humanos, né? Vamos falar já disso logo, logo. Depois tem aí, né, também direito das crianças à igual proteção da lei, a proibição de discriminação e ao trabalho em torno das obrigações de respeito e garantia. A questão da discriminação foi bem frisada pela sentença, né? Discriminação em relação à criança, em relação à mulher, em relação à questão racial, em relação à pobreza e vulnerabilidade. Discriminação em relação à pobreza e à vulnerabilidade é questão recente, né, que pode e deve ser estudada, e muito. E mais dois capítulos, né? E um é direito às garantias judiciais e proteção judicial em relação às obrigações de respeito e garantia. Por que isso está sendo repetido? É porque o Estado tinha que prover estrutura judicial adequada para essa situação. E não fez. Quer dizer, além de não ter feito, além de não ter oferecido para a sociedade estrutura eficaz, eficiente de fiscalização para evitar tragédias, depois que as tragédias acontecem, não oferece garantias judiciais e proteção judicial aos interesses das vítimas e dos familiares das vítimas. Outra coisa é direito à integridade pessoal dos familiares das supostas vítimas. Isso porque elas precisaram ser, digamos, criar o movimento, criar a organização para deixarem de sofrer assédios ou ameaças por parte dos interessados em que a coisa silenciasse, né? Para que não se falasse da tragédia. Bom, e as condenações? O que a Corte trouxe, né, de condenação? Aqui também eu pego os capítulos das condenações, os grandes temas, né? Primeiro, a identificação da parte lesada. E aí, não a parte lesada não são exclusivamente os mortos. Parte lesada inclui as famílias das vítimas. E aí há a quantificação e a nomeação de cada uma delas. Foram, me parece que 100 pessoas colocadas como familiares das vítimas, que pode aumentar a partir de elementos probatórios que cheguem na corte, né? Bom, essas condenações, pessoal, são condenações contra o Estado brasileiro. Faltou eu falar isso, né? É contra o Estado brasileiro. Tanto que o nome do processo é Trabalhadores da Fábrica de Fogos de Artifício de Santo Antônio de Jesus, não fala fábrica clandestina, versus Brasil. Os casos na Corte Interamericana, eles são contra os estados, são contra os países, né? Contra o Brasil, contra Peru, contra México, contra Argentina, contra Chile, contra Bolívia, é assim, certo? Desculpem, eu acabei não falando isso no início, mas é isso. Então, o Estado brasileiro, ele fica com a obrigação de investigar o que realmente aconteceu, tá? Ele fica com a obrigação de manter medidas de reabilitação. E aí um trecho que eu copiei, tá? É isso aqui, é um dos exemplos de reabilitação.
O Estado deve oferecer gratuitamente, por meio de instituições de saúde especializadas e de forma imediata, adequada e efetiva o tratamento médico, psicológico e psiquiátrico de que as vítimas necessitem, após consentimento informado e pelo tempo que seja preciso, inclusive o fornecimento gratuito de medicamentos. Vejam, esse tipo de medida de reabilitação é comum nas sentenças da Corte Interamericana. Existe um processo, por exemplo, que a família Gomes Lund entrou na Comissão Interamericana e foi para a Corte e teve sentença, que se refere à guerrilha do Araguaia. É um processo que se tornou muito famoso pela, pela exposição pública e internacional sobre o caso da guerrilha do Araguaia. E expôs para o mundo todo a omissão do judiciário brasileiro para tratar da questão. E nesse processo sobre a guerrilha do Araguaia, também fala da obrigação do Estado de manter tratamento psicológico, psiquiátrico e tal. Tanto que fala em formações de clínicas de direitos humanos. Só uma coisa, a clínica que funciona na Faculdade de Direito é uma clínica cujo sinônimo seria escritório de advocacia popular. A clínica aqui já é a clínica mais comumente conhecida que a clínica na área de saúde. Só estou colocando um caso para mostrar que essa medida de reabilitação, ela vem. Né? Outra é a medida de satisfação. Então, a sentença deve ser publicada no Brasil e deve ter um ato público de reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro pelo problema. Né? Uma coisa fundamental, importantíssima, são as garantias de não repetição. E isso aí, a sociedade brasileira vai ter muito trabalho para que o Estado brasileiro cumpra a sua parte, para que não existam mais fábricas nessas condições que provocaram a tragédia. São as garantias de não repetição. Isso é muito fundamental. Né? E, por fim, aquela parte que as pessoas acham que são as mais importantes, que é a mais importante, que é a indenização compensatória. Mas vejam que tem muita coisa importante nessa sentença, e não apenas a indenização compensatória, quer dizer, o dinheiro. Então, a condenação do Estado também para compensar danos materiais e danos imateriais. Certo? Bom, a Corte se baseou em quê? Quais foram os fundamentos? E aí eu coloco 3 conjuntos de fundamentos. Né? A primeira, de jurisprudências, quer dizer, de casos paradigmáticos da Corte sobre exploração do trabalho. O primeiro, que é um caso de trabalho escravizado, foi o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, um caso de exploração de trabalho escravizado no interior de Goiás, que o Brasil foi condenado. E casos sobre discriminação racial, de pobreza ou de gênero, que é o caso González e outras versus México, outra, comunidade indígena Chaquimoc Kazek contra Paraguai, e um outro caso, Atala, Rifo e Crianças versus Chile. Bom, além dos casos que já foram analisados, a Corte também utilizou como fundamento as convenções da OIT. E aí, algumas convenções, né? Com destaque para 182, a proibição de piores formas de trabalho infantil. E também usou como fundamento a própria norma do direito interno brasileiro, a consolidação das leis de trabalho. Por fim, o que seria, digamos assim, o mais importante
da Corte usou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no que tange ao direito à vida, o direito à integridade pessoal, o direito a garantias judiciais, a proteção de honra e da dignidade, direitos da criança, igualdade perante a lei, que é discriminação, né? Proteção judicial, e um que é fundamental, que é os direitos econômicos, sociais e culturais. Por fim, volto às questões necessárias. Quer dizer, aquelas perguntas que eu fiz para vocês lá no início, eu quero trazer aqui, continuar provocando vocês, né? Acho que há necessidade de discutir direitos humanos. E aí, um autor que eu conheci recentemente, que é um espanhol, que ele faleceu precocemente, mas ele tem uma produção muito interessante sobre direitos humanos, que é o Joaquim Herrera Flores. Necessidade de dominar conceitos. Bom, a gente está na academia, a gente precisa dominar os conceitos, a gente precisa saber o que são as coisas, para que a gente não fique repetindo o que não há, para que a gente saia do achismo, para que a gente vá para para que a gente aproxime a verdade da realidade, né? Então, é preciso dominar conceitos como pobreza e vulnerabilidade. E aí, há artigos da professora Anete Ivo muito interessantes que esclarecem, né, sobre políticas públicas de pobreza, políticas públicas em vulnerabilidade. Bom, eu acho que é necessário e há um compromisso político de quem entra no SAT de estudar a saúde do trabalhador na perspectiva dos direitos humanos. Porque se não fizer isso, vai estudar na perspectiva neoliberal. E aí vai ajudar a matar a gente. É direto assim, sem subterfúgios. Estudar saúde do trabalhador na perspectiva dos direitos humanos é na perspectiva da luta por dignidade e pelo fim da desigualdade social. Isso constitui direitos humanos. Joaquim Herrera Flores, ele é um estudioso que ele não defende direitos humanos como direito a ter direitos, mas é um direito a bens. Que bens são esses? Não são patrimoniais, alienáveis, não. Que bens são esses? A saúde, a vida. E qual é a chave para isso? É a dignidade. Como é que o indivíduo pode ter dignidade se ele não tem o que comer? Se ele não tem trabalho? Então, é preciso que a luta pela dignidade seja uma luta pelo fim da desigualdade social. Isso anda junto, e o nome disso, direitos humanos, né? Em contraposição à visão liberal, que é a do esvaziamento das políticas públicas, da austeridade fiscal, desculpem, da canalha austeridade fiscal e da privatização da saúde. Mas vocês podem perguntar, mas é possível defender a saúde do trabalhador na visão liberal? Claro que sim, claro que sim. Quantos são os profissionais na área da área de saúde do trabalhador que se preocupam mais com a saúde da empresa do que com o trabalhador? Isso é ter uma visão de esvaziamento político do potencial da saúde do trabalhador como meio emancipatório dos direitos humanos. Então, gente, esse caso do Santo Antônio de Jesus, ele precisa ser analisado, reanalisado, lembrado, não esquecido, pela tragédia que foi, né?
se uma coisa dessa acontece na França, acontece nos Estados Unidos, mas é, é algo assim para ficar repetindo o tempo todo, né? Não esquecer nunca. Bom, aconteceu aqui, a menos de 200 quilômetros de Salvador, só pessoas negras, pobres e vulneráveis morreram. Caiu no esquecimento rapidamente. Então, esse caso voltou, né, felizmente, com essa decisão importante, e que é uma decisão que precisa do nosso apoio para que ela seja executada, para que ela seja efetivada. Bom, eu espero ter contribuído aí para o SAT com essa discussão. Aí eu fico à disposição para o debate. Obrigada, professor Carlos. Então, já coloquei no chat, estão abertas as inscrições para questionamentos e colaborações, e durante a apresentação também foi lembrado o caso de Crisópolis, recente, né, nessa semana, fomos informados, né, deste novo caso, também de uma explosão, né, de um estabelecimento, né, de fogos também, em menor proporção do que esse caso que o senhor apresentou, mas também para a gente pensar nessa questão de as coisas se repetindo, né? Então, estão abertas as inscrições, vocês podem colocar o nome no chat para que a gente possa organizar, né, a participação, tanto com os comentários quanto pedido para a palavra, tá bom? A gente aguarda as inscrições. E trazendo também para o debate, o professor Carlos tinha me enviado 2 perguntas para que a gente pudesse despertar, iniciar o nosso debate com as leituras e essa apresentação, em que os estudos sobre os direitos humanos e o trabalho digno podem auxiliar nas pesquisas sobre o trabalhador, né? E também acidentes de trabalho podem se tornar mais graves quando trabalhadoras e trabalhadores pobres e vulneráveis são atingidos, e por quê? Mônica pediu a palavra, pode ir. Eu vou iniciar, eu acho que está todo mundo, de algum modo, metabolizando. Freitas, foi para mim, né, que vivi naquele tempo, em 98, estava na saúde do trabalhador, que vivia aquela situação enorme. De um lado, tem uma sensação de indignação enorme, mas, ao mesmo tempo, de um certo alívio em perceber um impacto concreto de uma luta de 18, daí uma década e meia, caminhando para isso, de pessoas que são esses amigos da justiça, amigos no movimento social, lideranças no movimento social, e que sustentaram esse pleito. Claro que a gente vê isso hoje, né, entendendo que, como vai ficando claro, Freitas, no sentido do que é que estamos vivendo com essa luta contra esse multilateralismo e pela presença das organizações mundiais, seja a ONU, seja a Organização Interamericana e todas elas, né, isso tão forte de ter essas estruturas internacionais que vão também mediar situações que ultrapassa a força de quem é a vítima, né? Não há como esperar que essas vítimas também sozinhas consigam ter localizado e ter seu direito respeitado. Outro ponto que também eu agrego é a potência desse caminho para que a gente acolha a sua fala, e anotei aqui, quero que a gente esteja trazendo isso, Carlos, para as nossas oficinas, para sabermos o como. Falávamos, eu, Kiona e Ana Paula, sobre o que é que vai precisar, que caminhos também o PPG-SAT vai precisar explorar depois dessa pandemia, ou ao longo dela. Temos
avançado em algumas coisas que já sabíamos fazer, que já fazíamos, mas claro que isso tem bastante limites, que a gente vai precisar fazer mais, ou fazer com uma direcionalidade mais organizada. Eu venho pensando e modificando minha linha de pesquisa nessa direção, por reconhecer, mais notadamente a partir de 2013, de que a nossa estrutura de seguridade social, pouca que nós construímos a partir da Constituição de 88, ela está ruindo a passos largos, e eu não vejo horizonte de uma mudança radical, ainda não consigo enxergar. Mas, de todo modo, tem um chamamento extremamente, cada vez mais alto, no sentido da vulnerabilidade social, trabalho e tantas outras marcadores de interseccionalidade, que esse exemplo traz todos eles em uma coisa só, né? Os negros, os pretos, mulheres, crianças e adolescentes. Só faltava incluir idoso aí, e estávamos aí exatamente no polo mais frágil da sociedade. Então, olhar um pouco assim, respirando diante da tragédia que sempre nos indigna, e quando perdemos isso, perdemos a possibilidade de estar nesse espaço, é verdade. Então, a indignação é a nossa força. Mas, de outro lado, perceber esse resultado da Corte Interamericana e compreender, Carlos, esse mecanismo, saber dar os nomes, formar pessoas para dar os nomes corretos a essas coisas. Como dar os nomes em todo esse movimento da pesca que a gente está vivendo e vendo, e Pena está aqui, né, e vendo muitas vezes o movimento quase perder o fôlego diante de uma coisa em cima da outra, uma tragédia em cima da outra, né, saindo do derramamento, entrando na pandemia, entrando na fome. Então, eu queria só sacudir, falar da dignidade a partir da indignação. É preciso não sermos resignados. A resignação nos leva a esse ponto que nós estamos. Então, sustentemos a nossa indignação para alcançarmos a dignidade. Muito obrigado, Carlos, muito bom. Obrigado, Mônica. Concordo. Temos outra inscrição, professor Paulo Pena. Bom dia, gente. Prazer ouvir essa palestra, né, do professor Carlos Freitas, e eu concordo com a professora Mônica Angeli, e entendo que Ana Paula identificou ao colocar na programação do nosso PPG-SAT esse tema tão importante, e o que o professor Freitas traz é, de fato, algo pouco discutido no âmbito da saúde do trabalhador no país. Não é só a primeira vez que esse tema é colocado no mestrado, mas é algo que não se discute no país. Então, e na apresentação de Carlos Freitas, como é fundamental termos isso, porque é tema direto da saúde do trabalhador, a questão de acidentes ampliados com explosivos, né? E, ao mesmo tempo, essa relação com direitos humanos. E incrível esse acaso, alguns acham que acaso não existe. Sabia, por favor, é que não tem, desculpe aí, mas é esse contexto que a professora Ana Paula lembrou, esse acidente aqui na Bahia na cidade de Crisópolis, né? E o Jornal à Tarde de hoje, Freitas, não sei se você já viu, traz o editorial Estado Reincidente. Eu não vi, não.
é exatamente discutindo o que você falou, ou seja, lembrando essa decisão da Corte, da Organização dos Estados Americanos, da OEA, né, sobre o caso de Santo Antônio de Jesus, e reincidente nesse sentido. O Estado da Bahia hoje está chocado com o acidente em Clisópolis, sobre circunstâncias tão semelhantes. O que ocorreu em 98 se repete em menores proporções agora, mas as condições para fatos como esse continuarem ocorrendo, não só na Bahia, mas no Brasil, estão dadas. Você citou bem esse desmonte das estruturas fiscalizadoras do Estado. Eu era do Ministério do Trabalho, em 98, nós ficamos chocados. Era na área de saúde e segurança do trabalho, medicina e saúde e segurança do trabalho. Mas evidenciou um fracasso da inspeção do trabalho. Porque o que você elencou aí é um rol de irregularidades bárbaras. Trabalho de crianças, adolescentes, trabalho infantil, né? Além de outros aspectos, né? O recorte aí do racismo, etc. Então, essa área de segurança e medicina do trabalho hoje não existe mais, e o Ministério do Trabalho também não, foi incorporado pelo Ministério da Economia nesse projeto de desmonte, porque quanto menos fiscalização, como você lembrou bem, maior a liberdade das empresas nessa condição neoliberal. Agora, né? Então, esse fracasso se manifestou hoje da inspeção do trabalho, que ela ainda existe, do Ministério, portanto, do próprio SUS, como você lembrou bem, da RENAST, das estruturas de inspeção da RENAST, de Saúde do Trabalhador, e do Ministério Público também. Há apenas uma discordância, acho que o Exército, Freitas, não está sendo desmontado e com falta de recursos, pelo contrário, né? Os generais, general Pazuello, estão ocupando e ocuparam o Ministério da Saúde e geraram esse caos pandêmico, foram um dos mais responsáveis por esse caos que nós estamos vivendo na pandemia. Então, o Exército deveria se ocupar das suas obrigações, e o controle de explosivos é a obrigação do Exército e está descontrolado no país. Basta lembrar o crime organizado, o neocangaço, explodindo a todo momento, né? Agências bancárias. Isso está naturalizado. É como se o Exército não tivesse nada a ver com isso, e tem tudo a ver com isso, com essa falta de controle de explosivos, que é função do Exército. E isso ele deveria ser competente para realizar, e não está realizando, e não é por falta de dinheiro ou desmonte. Né? Eu concordo. Então, eu acho que no caso é negligência mesmo. No caso do Exército, negligência, exatamente. Agora, um aspecto, para não me prolongar, Freitas, esses acidentes ampliados representam representam uma das grandes problemáticas da saúde do trabalhador. São situações semelhantes que tivemos o acidente da Boate Kiss, que nós temos e tivemos né, os maiores acidentes planetários, basta lembrar Bhopal, na Índia, basta lembrar o acidente de Chernobyl, né, e também Fukushima, representam espectros, né, dessa mesma temática de acidentes ampliados, que precisam ser consideradas como uma prioridade no âmbito da saúde do trabalhador. Elas ocorrem, obviamente, não com frequência, mas quando ocorrem, as consequências são arrasadoras.
Então, essa mesma fragilidade do Estado e incapacidade do Estado, você bem colocou, em relação a esse acidente, não é apenas em relação aos acidentes com explosivos, mas os riscos de acidentes ampliados. Tivemos aí inúmeros no ano passado, até alguns importantes no ano passado, como o de Mariana, como o acidente, me faltou o nome, além, você lembrou, Freitas, do acidente do derramamento de óleo. Então, é uma questão importantíssima no campo da saúde do trabalhador. Essas fragilidades, elas condicionam fragilidades com consequências dramáticas em termos de acidentes do trabalho, né? E essa possibilidade, esse tema, portanto, tem tudo a ver com a saúde do trabalhador. Antes de passar a palavra para os nossos inscritos, Daniela fez um comentário no chat, comentando que a palavra dignidade chamou muita atenção na apresentação, e ela faz a relação dos trabalhadores de saúde neste momento da pandemia, né? Então, ela faz essa reflexão no chat. Nós temos 2 outros inscritos, Rita Gomes, então eu passo a palavra, e professor Carlos, a hora que o senhor quiser fazer alguma colocação para complementar, sinta-se à vontade também, tá? Tá bom, obrigado. Rita? Ok, professora Ana. Bom dia, professores, professoras, colegas, né, presentes. Professor Carlos, em especial, agradecer, né, por essa apresentação, né, que, como diz a professora Mônica, que ainda bem que nos indigna, né, então, a gente assiste e fica indignado, e isso é importante porque não nos desmobiliza, né. Esse tema de saúde do trabalhador e direitos humanos, eu acho que estão absolutamente embrincados, né? Me recorre, por exemplo, a discussão que fizemos muito na saúde em relação à política de humanização, porque falávamos na época, mas a saúde não é humanizada, o tratamento não deve ser humanizado, porque é uma política de humanização, né? Se, a princípio, toda atenção à saúde tem que ser humanizada. E mesmo das discussões que fizemos, né, enfim, que na verdade, há necessidade da política para que a gente possa reafirmar esse princípio. Então, e que, infelizmente, a gente não vivencia, né? Já melhoramos bastante do ponto de vista da humanização na saúde, mas a gente precisa reafirmar o tempo todo essa questão. Então, a gente tem, os exemplos aí já foram dados, o professor Paulo Pena faz esse recorte com a questão, né, da saúde do trabalhador, como tem essa relação forte com os direitos humanos e de todos os acidentes que ocorrem, né, e me chama a atenção a questão que o professor Freitas coloca, por exemplo, como que a gente tende, e aí, de fato, não é uma questão cultural do ponto de vista da população, mas talvez do interesse de um mercado, como que a gente esquece esses acontecimentos, né? Como que parece que, aí me lembrei agora, porque é o meu estudo, né, do mestrado, a situação em Caetité. Então, depois de todo um processo, que foi um processo potente, efervescente, de muitas denúncias, de lutas, movimentos sociais, das organizações que estavam naquele contexto, né? Hoje, o Estado brasileiro, a partir desse governo que a gente está aí presenciando, desse desgoverno, ele toma a iniciativa de retomar a produção de urânio, de reabrir aquela mineração de urânio em Caetité, e com comemorações na cidade, né? Então, quer dizer, é um recomeçar, eu fico a pensar sobre isso. Que precisamos recomeçar a todo momento, né, nesse processo, e sem dúvida os movimentos sociais
naquele território precisarão retornar essa questão, porque ela começa, e essa inauguração recente, né, da mina do engenho, como eles chamam, para voltar a produzir urânio naquela região, é como se nada tivesse acontecido. É como se os acidentes com os trabalhadores, com as mortes, inclusive, dos trabalhadores, os acidentes ambientais, de contaminação da água, é como se aquilo tivesse ficado no passado e que não tivesse mais nenhuma importância, né? Então, eu acho que mais do que nunca, essa discussão de saúde do trabalhador com os direitos humanos tem uma implicação, sempre teve, né? Porque a gente sabe quem é que são os trabalhadores atingidos, quem tem nome, né? Tem nome, tem endereço, e tem esse recorte aí que o professor Carlos trouxe com esse acidente especificamente em Santo Antônio, né? Então é isso, é se agradecer ao professor por essa explanação e, ao mesmo tempo, deixar mesmo essa questão que a gente está trazendo aí, direitos humanos mais do que nunca, nesse contexto mundial, e especificamente no nosso país, a gente precisa reafirmar essa pauta. Obrigada, professor. Professora Ana, Sim. Eu queria comentar só. Claro. Bom, eu agradeço as contribuições sobre o tema, de Mônica, de Paulo, de Rita. Eu acho, Mônica, que a grande pesquisa que vai ser feita sobre a Covid, a grande pesquisa que vai ser feita vai ser sobre a Comissão da Verdade da Covid. Eu acho que essa vai ser uma pesquisa de anos, interinstitucional, multidisciplinar, interdisciplinar. Essa vai ser o grande desafio da ciência no Brasil e em vários outros países cujos governos se dedicaram à mentira. Então, dar os nomes às pessoas, a cada uma das pessoas, o estudo sobre as sequelas, o estudo sobre os reflexos no trabalho, sobre a capacidade produtiva. Eu acho que esse vai ser digamos assim, o estudo mais mobilizador que a gente precisa fazer. Agora, eu insisto que a gente precisa estudar conceitos, sabe? Acho que a gente tem que ir para os conceitos e tem que saber o que significam as coisas. A gente tem que saber o que é austeridade, o que é pobreza, o que é vulnerabilidade, o que é que, e nesses conceitos, o que é que o que é dignidade, o que é desigualdade social. Vejam, o Banco Mundial financia a luta contra a pobreza, financia. Mas vamos ver qual é a visão que está por trás do Banco Mundial. A professora Elza Kraichett, que é aqui da Bahia, escreve sobre isso, fez uma tese de doutorado sobre isso. Ela é muito parceira de Anete Ivo nesses estudos. O Banco Mundial, ele faz questão de separar pessoas entre pobres e muito pobres. E não se dedica, não move uma palha, ao contrário, à luta contra a desigualdade social. Ela focaliza naqueles que estão na pior escala da sociedade, para que eles melhorem um pouco. E ponto final. Então, tem gente envolvida em projetos do Banco Mundial que acham que estão, assim, ajudando a mudar. Nada disso.
Então, a gente precisa conhecer os conceitos, para que a gente não se engane com as propostas, e eu acho que a gente precisa, Paulo, Mônica, Rita, a gente precisa assessorar, eu acho que o SAT tem feito isso, claro que sempre pode fazer melhor, movimentos sociais, porque eu não vejo nenhuma outra alternativa de mudança na sociedade que não seja pela própria sociedade. E quando eu estou falando de sociedade, não é um indivíduo, né? Não é um super-herói, né? É a sociedade organizada, são as pessoas. A organização política das marisqueiras, elas dão um exemplo, né? Quer dizer, tudo para não dar certo, e a coisa é firme, né? Não contam com apoio e está lá, firme, né? É um negócio assim fantástico. Eu acho que o SAT assim foi formidável, né? O trabalho de Paulo. Então, é isso. As organizações sindicais estão fraquejando e tal, mas são fundamentais, né? É preciso, por exemplo, que a gente estude os acidentes de trabalho dos condutores e do pessoal, dos trabalhadores dessas empresas Rappi e não sei o quê, né? E Uber. Eles estão sofrendo acidente de trabalho o tempo todo, doenças do trabalho o tempo todo. Então a gente precisa estudar esse pessoal, precisa fornecer elementos para isso. Então, assim, eu pedi para falar, professora Ana, só para lembrar, assim, do que eu acho que é um grande projeto que vem por aí, lembrar do papel do movimento social e lembrar da gente, que a gente precisa entender de que lado nós estamos. E para isso a gente precisa estudar muito bem dignidade, pobreza e vulnerabilidade. Porque, repito, tem gente que está estudando isso pelo viés neoliberal. Aí vai fazer o oposto, né? É preciso estudar isso pelo viés da defesa dos direitos humanos. Pronto. Então, vou passar a palavra para Glaucio. Muito bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a brilhante apresentação do professor. Os outros professores também, em suas contribuições, me senti muito contemplado, né? Muito felizardo em estar aqui nesse momento aprendendo tanto com vocês. E quando eu pego um avião para poder viajar, para poder ir para qualquer estado, para qualquer outro lugar, e em especial quando esse avião está voltando para Salvador, para qualquer outra cidade à noite, e a gente observa aquelas grandes avenidas gigantes iluminadas, né? Outras colaterais entrando e saindo dessas avenidas, eu não consigo parar de enxergar a sociedade como um corpo, né? Como um grande corpo humano, onde essas grandes avenidas de luzes são as suas grandes artérias, suas grandes veias, e a gente para enxergar que lá embaixo existem pequenas pessoas, pequenos conjuntos que são as suas casas, com suas unidades, que seriam as células e tal. Então, fazendo uma analogia sobre essa sociedade, o corpo humano, né, e essa capacidade que a sociedade tem de esquecer de forma muito rápida as coisas, ainda dentro de um conceito analógico, as feridas crônicas, né, aquelas feridas de um pé diabético, ou uma ferida que ainda que não seja por diabetes, mas se torna crônica, ela tem a capacidade de perder a dor. Esse indivíduo perde a dor, né? E ainda comparando, ainda analisando a perda da dor da sociedade, que seria a capacidade que ela tem de se sensibilizar com o outro, com a catástrofe como essa,
e como tantas outras, seria justamente o conhecimento, a ausência do conhecimento, né? A capacidade que tem dos grandes grupos que hoje organiza o pensamento da sociedade, né? E fica difundindo pensamentos equivocados, como, por exemplo, a capacidade que o trabalhador tem de não se entender mais trabalhador, né? Hoje é vendida amplamente a ideia de que somos microempreendedores quando você pega um carro e vai dirigir o Uber, né? Quando você passa a ser empreendedor, você passa a ser dono do seu negócio quando você vira um PJ, aí vem as pejotizações, né? E aí você vende essa ideia e tira o pensamento do indivíduo como trabalhador. E aí essa necessidade de sentirmos a dor, né, a sensibilidade, vem do conhecimento. E esse conhecimento vem no momento em que nós, por exemplo, alunos do PPG-SAT, a gente não só aprende, mas também divulga, mas também amplia os conhecimentos, os conceitos, o pensamento correto de se entender como trabalhador e não lutar apenas, e não ter o direito, e não lutar pelo direito de ter direito, né, como o professor colocou, mas como direito à humanização do trabalho, que a gente vem perdendo gradativamente. Quando a gente quando a gente perde o pensamento de ser trabalhador, a gente perde a dignidade no trabalho. Quando a gente aceita salários menores, quando a gente aceita a precarização do emprego, né? Quando a gente tem a vasta amplitude de trabalho, tem trabalhadores trabalhando, por exemplo, eu sou sindicalista, professor, eu estou presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, e aí eu recebo, por exemplo, denúncias de trabalhadores que ficam dobrando para 48 horas dentro de uma UTI atendendo Covid, né? Então, até onde está a humanização, né, desse trabalhador, de entender, de cobrar e de correr atrás? Então, eu fico muito feliz quando o professor fala que a gente tem que estudar dentro do espectro de trabalhador, não dentro de um pensamento neoliberalista, que são os políticos que hoje vigoram, né? Ainda assim, comparando, né, essa questão política, vivemos também, hoje no estado da Bahia, uma política de um partido, teoricamente, dos trabalhadores, né, que deveria ter um pensamento um pouco mais voltado à proteção dos trabalhadores, mas que, mesmo assim, se distancia da sua base sindical, que foi o que, historicamente, os colocou em vigor, mas ele se distancia desse pensamento sindical. E é esse pensamento de sindicalidade, esse pensamento de mobilização social que as pessoas têm que entender, de fato, a necessidade de aflorar mais uma vez, né? Deixar de fazermos protestos pelo Instagram, pelo Facebook, e fazer textão nas redes sociais, e passar a fazer esses textões presencialmente, em coletivo, em grandes mobilizações, né? Que é essa grande mobilização que vai fazer aflorar a dor, mais uma vez, esquecida pela sociedade, né? A dor da precarização do trabalho, a dor da ausência do entendimento desse trabalhador como trabalhador, né? Porque quando a gente esquece, quem se lembra são os empregadores, né? Aqueles que estão contratando, e quando eles contratam, eles não estão nem aí se você vai dar uma carga de trabalho de 48 horas de plantão, ou se você vai ter ou não vai ter um EPI, ou se você vai estar exposto a alguma outra precariedade que vá influenciar no seu processo de saúde e doença. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, não vou me estender muito, e só felicitar todos os professores que puderam contribuir também. Obrigado, Glaucio. Ana, eu queria responder logo. Claro. Glaucio, eu concordo com sua avaliação, mas eu acho que você começou por um caminho que eu discordo completamente, sabe? Eu acho que essa visão de entender a sociedade como um corpo, eu acho que a gente precisa entender a sociedade de outra forma. Essa compreensão
de entender a sociedade como um corpo foi muito estudada por Augusto Comte e por Emílio Durkheim, no início do século XIX e depois no final do século XIX. E essa compreensão era um dos fundamentos do pensamento positivista. Eu acho esse pensamento muito conservador, porque quando você vê a sociedade como um corpo, e cada corpo tem sua função, era o que o Durkheim chamava de solidariedade orgânica. Ele explica isso na pesquisa que ele fez e publicou no livro chamado Divisão do Trabalho Social. A divisão, isso significa que cada indivíduo tem sua função, ou a sociedade funciona como um corpo, e o corpo em si, ele tem que funcionar se desenvolvendo e conservando e se conservando. Ele não admite conflito, porque se tiver um conflito, ele não vai se sustentar. Então, eu preciso falar isso como professor, quando eu ouço esse tipo de leitura, eu preciso falar, eu não posso ficar calado, eu tenho que observar e pontuar minha discordância teórica, porque eu acho que a gente precisa ver a sociedade como um ambiente de conflitos objetivos e subjetivos, conflitos de classes sociais, conflitos de interesses e de luta de classes. Essa é o meu ponto de vista teórico, né? Compreender a sociedade como um órgão, eu acho que muitos estudiosos da área da saúde acabam caindo nessa armadilha de compreensão social, e eu acho que é uma compreensão equivocada. Eu acho que órgão é órgão, corpo é corpo, sociedade não existe uma sociedade de indivíduos apenas, existe uma sociedade de indivíduos, uma sociedade de classes, uma sociedade de interesses, há conflitos, e esses conflitos, eles se expõem, né? Então, eu queria só, da fala de Glaucio e professora Ana, pontuar isso. Viu? Obrigada. A Marta colocou um comentário e uma pergunta no chat que eu vou ler. Gostaria de agradecer pelos dados, mas, sobretudo, sobre a veracidade nas avaliações sobre este caos e esquecimento dos trabalhadores pobres, negros e desumanizados. A pergunta: o senhor vê alguma trilha jurídica que possa minimizar essa situação? Olha, Marta, obrigado pela reflexão. Veja, o jurídico é sempre um campo de batalha, né? O jurídico é um campo de discussões, de conflitos, como eu falei, respondendo a Glaucio. Como eu posso dizer? É uma tática, né? E o jurídico, ele tanto pode ser uma tática para manutenção e para política de morte, quanto ele pode ser para defesas de dignidade, de transformação, de luta contra a desigualdade. Né? É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Talvez seja um dos campos mais conflituosos que eu conheço. Bom, eu sou da área, né? Mas é o tempo inteiro. Então, agora, o papel principal do jurídico, eu acho que é o papel de assessoramento
dos principais sujeitos da transformação da sociedade, que é o movimento social, né? É o movimento sindical, como Glaucio falou, é o movimento das marisqueiras. Esse é o principal. Assim como vai ser também um braço importante para quem quer manter a fome, para quem quer manter a desgraça, para quem quer manter a política de morte. É o que eu posso colocar para vocês. Do ponto de vista da pesquisa, hoje há um ambiente muito favorável para pesquisas jurídicas interessadas na defesa dos direitos humanos. Ontem nós fizemos uma reunião do nosso grupo de pesquisa, uma exposição de trabalho sobre trabalhadores dessas empresas que usam plataformas digitais. E, assim, foi muito, muito bom, só estou dando um exemplo, foi muito bom, muito importante, e que a gente, no direito, a gente precisa dialogar com vocês da saúde, com o pessoal da economia, com o pessoal da sociologia, né? E essa é uma das, também, reflexões jurídicas possíveis. Não é no campo do judiciário, mas é no campo do jurídico. Ok. Ok, eu coloquei no chat que a gente ia encerrar as inscrições nos seus comentários, mas esqueci de postar, então, por favor, se alguém tiver mais interesse de colaborar, por favor, se inscreva no chat, a gente encerra aí. E temos Luísa ainda inscrita. Luísa? Bom dia. Inicialmente, professor, eu gostaria muito de agradecer também pela apresentação, pelas informações e principalmente pelas reflexões, né, propostas de pensar a saúde do trabalhador e direitos humanos. Após concluir o meu estudo do mestrado sobre incapacidade para o trabalho, eu venho muito também me interessando nessa aproximação da perspectiva dos direitos humanos, se afastando um pouco do direito humano, o que tem, né, no jurídico formal, e mais para um direito humano, como vem propondo Herrera Flores, o próprio Boaventura de Souza Santos, né? Como o senhor mesmo falou, da importância de fortalecer e apoiar os movimentos sociais, né? E de pensar que os direitos humanos, ele não está dado, né? Ele não está já determinado. Então, é claro que o que tem de formal, de legal, é um ponto importante, não deixa de ser uma conquista importante, mas essa construção, né, social que se dá a partir dos movimentos sociais, e que Boaventura propõe, né, um movimento que seja mesmo antipatriarcal, decolonial e anticapitalista, né, para que a gente, como o senhor falou, não adianta defender saúde do trabalhador pensando numa perspectiva hegemônica, né, e neoliberal. Então, eu fiquei muito satisfeita, principalmente, né, com as informações também que trouxe sobre o caso apresentado, e era isso. Eu acho que precisamos aprofundar, né, nesses estudos, dessa perspectiva, tanto pensando como se constrói sujeitos de direitos e como fortalecer mesmo os movimentos. Concluí, obrigada. Obrigada, Luísa. Temos mais uma inscrição, Catiene. Olá, gente, a todos, bom dia. Eu também queria agradecer muito ao professor Carlos, né? Logo quando abriu para a inscrição, eu queria falar, não consegui, né? Fiquei realmente muito emocionada com os dados que o senhor passou. E o ponto que eu queria tratar, né, era sobre o quanto nós, profissionais, servimos a todo esse movimento neoliberal, né? Eu sou psicóloga, eu trabalhei durante 5 anos com recrutamento e seleção, com RH, e como, né, tudo que acontece nos bastidores, né, de um recrutamento e seleção serve a essa política, né? Eu vou trazer alguns dados, né, que acho que fica muito melhor. Por exemplo,
uma candidata que foi selecionada, acho que melhor antes salientar que eram empresas de grande porte ou multinacionais, né, para essas empresas que a gente fazia essas vagas, e aí, por exemplo, uma candidata foi selecionada, mas ela, depois, no exame, viu que ela estava grávida. E a gente usa, né, artifícios da psicologia, né, para burlar aquilo ali, a psicologia entra para quê? Para justificar para essa candidata por que ela foi eliminada, mesmo tendo já adiantado no processo, gestores que dizem, aqui o ambiente é muito tradicional, a gente não gostaria de pessoas homossexuais, não, nossa, assim, o nível de estagiários, né, a gente gostaria só de pessoas de tal e tal universidades, né, que representam universidades caras, né, então, assim, esse ponto, né, especificamente que o senhor tocou, né, tocou muito em mim, porque realmente, durante todo o tempo que eu trabalhei com recrutamento e seleção, a gente servia, né, do início ao fim, a essa política neoliberal, que pedia pessoas com boa aparência, né, quem são pessoas com boa aparência, né, então, assim, os exemplos são inúmeros, né, que eu poderia trazer aqui, então, só queria compartilhar mesmo isso e agradecer ao senhor as suas contribuições, informações. Realmente foi uma palestra que acho que emocionou cada um aqui de nós presentes. Para tirar uma dúvida, Glaucio, você continua com a mão levantada? Você pediu novamente a palavra? Não, professora, me perdoe, eu que Ok, só para checar. Então, eu vou passar a palavra para o professor Carlos, para que a gente já conduza para o encerramento da nossa discussão da PO, para fazer as últimas considerações, as últimas colocações, e a palavra é sua, então, professor. Tá, obrigado. Eu agradeço a oportunidade da gente conversar sobre esse tema muito sensível. Eu acho, Catiane, que isso é um aprendizado, né? A gente vai, na vida profissional, percebendo situações que aprofundam digamos, as agressões às pessoas, à dignidade, né, à subjetividade das pessoas. Acho que a gente precisa aprender e reconhecer, é um passo importante, e reagir, né? Eu agradeço a atenção que vocês tiveram pelo tema. Eu espero que é um tema sensível, é um tema que aconteceu perto da gente, é um tema, uma tragédia que pode voltar a acontecer. Essa de Crisópolis voltou a acontecer, felizmente foi um potencial muito menor, né? Mesmo assim houve mortes, houve destruição, né? Eu acho, pessoal, que, assim, palavras finais, eu acho que a gente precisa compreender o porquê que o Estado brasileiro não dá as respostas e não cumpre, já que eu sou professor da área de Direito, né? Vou falar de uma forma muito simples, não cumpre os direitos sociais da Constituição. E é incrível como a sociedade vai se habituando a isso. Vai construindo uma não consciência, vai construindo uma certeza de que aqueles direitos não são para ela. Aqueles direitos, eles só precisam ser retóricos, não precisam ser efetivamente bens imateriais que precisam ser apreendidos pela sociedade. Então, o que a gente precisa é, primeiro, fazer uma leitura correta da sociedade, da realidade. A gente precisa fazer isso. A gente está
sendo financiado pela sociedade para fazer isso. Nós, docentes, e os discentes, as discentes, as docentes, nós estamos aqui financiados e a gente precisa fazer isso. Então, a gente precisa retribuir à sociedade por meio de luta contra a desigualdade social. Isso é tarefa nossa de servidor público. E isso é tarefa da comunidade acadêmica. Não é simplesmente uma opção, mas isso é uma tarefa ética, é uma tarefa constitutiva do nosso papel. Não é? E esse desastre, essa tragédia de Santo Antônio de Jesus, a gente precisa lutar para que não aconteça mais. E agora a gente precisa lutar para que estudar, ver como auxiliar, né? Eu vi um comentário aqui de Rafaela, tá aí, Rafaela, né? Que chamou a atenção a expressão clínica. Pois é, Rafaela, lá existe, na Faculdade de Direito, existe uma clínica jurídica. Clínica jurídica é uma denominação que começou lá com o pessoal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Faculdade de Direito, e foi se espalhando, né? E é preciso tomar, por exemplo, isso que esse pessoal da Faculdade de Direito fez, super bacana, e ajudou em um processo judicial. Né? O SAT pode fazer isso? Claro que pode. Um grupo de pesquisa pode fazer isso? Pode fazer. Então, a gente precisa assumir a ousadia, testar os limites e continuar a luta, né? Movidos pela indignidade, pela indignação. A indignação, eu acho que é o carro-chefe. Se você começa a não se sentir indignado e começa a sentir gratidão por tudo, você já desistiu. Né? Você precisa, a gente precisa manter a indignação e duvidar do que parece políticas públicas, políticas sociais, verificar realmente o que se trata, né? Checar as diretrizes políticas, aprofundar o conhecimento sobre os efeitos da austeridade, da canalha austeridade fiscal. Isso faz parte da sobrevivência da universidade, inclusive. Eu agradeço, eu peço desculpas se foi muito longo, né? Eu tentei ser mais ágil, né? E é isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Carlos, pela brilhante colaboração aqui no nosso programa e também pelas todas as provocações, né, e que foram realizadas tanto pelo senhor quanto pelos participantes. Acho que temos muitas coisas a pensar aí. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, encerrar, né, mais essa sessão da PO e deixar como recado que nosso próximo, né, encontro virtual vai ser dia 30 deste mês, 30/4, em que teremos a discussão da temática movimentos sociais, resistência à Covid e as ameaças à desterritorialização. Então, vamos ter essa temática, coordenada por professora Mônica e professora Ana Angélica. Deixo o convite aqui a todos, e, mais uma vez, agradeço muito a sua participação e colaboração, professor Carlos, com o programa. Muito obrigada, uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos. Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço. Se cuidem.